Boa tarde a todos mais uma vez. Hoje vamos começar aqui com um fecheiro em branco e vamos explorar diferentes aspectos da sintaxe e do sistema de tipos de Java. Portanto, na última aula, quando falámos do Observer, vimos que havia ali um extends que estava num sítio muito estranho. Portanto, como é que podemos dizer que este método aceita qualquer coisa que seja um evento, mas pode ser uma subclasse de evento? Okay? E, portanto, vamos começar mesmo do básico. Portanto, eu posso ter aqui um integer i igual a integer of 1. Okay? Portanto, neste momento tenho, em vez de i, posso ter a igual a 1 e posso ter number b igual a. E agora, isto só é possível porque se a é um inteiro, e inteiro é um subtipo de número, então eu posso colocar lá. Já agora, fazer a igual a b não seria possível porque b não é um subtipo ou o mesmo tipo que a. É um supertipo. Portanto, Java permite-nos colocar em variáveis de um supertipo um subtipo, ou valores de um subtipo. Okay? Portanto, isto é o básico em que B não é possível. É isto, vocês já estão fartos de saber. Okay? Então agora vamos ver o caso de arrays. Portanto, eu tenho um array de integer, pode ter 3 inteiros, e tenho um array de números. Pode ser igual a ints, certo? Portanto, integer, array de integer é subtipo de array de números. Okay? Isto é um bocado estranho, porque eu agora posso fazer nums de 0 igual a 1, nums e nums de 2 igual a 2.5. E agora, eu estaria à espera que isto desse um erro. Não é? Porque se o array de números, na verdade, é um array de inteiros, eu posso lá pôr um 2 e um 3.5? Não, isto não faz qualquer sentido. Então, se eu for correr isto, ele dá um erro. Portanto, ele diz que está à espera ele diz que não está à espera de um double. Portanto, array store exception. Portanto, uma coisa que dá erro quando executa e não dá erro quando compila, não é muito vantajoso, porque eu quero evitar escrever código que dá asneira. Okay? Tudo bem que há situações onde isso não é possível controlar, mas esta aqui claramente é possível controlar. E o problema foi eu ter permitido fazer isto. Portanto, estes meus inteiros nunca deveria um array de números nunca pode ser igual a um array de inteiros, porque senão eu passo a achar que uma coisa que só funciona para inteiros passa a ter um comportamento genérico e funciona para qualquer tipo. Okay? Para qualquer outro número que não seja inteiro. E isso não é verdade. Okay? Então vamos ver aqui um exemplo um bocadinho mais preocupante. Portanto, eu tenho aqui 3 classes. Utilizador sem permissões, superuser, e estas duas classes são subtipos de utilizador genérico. Portanto, eu tenho um array de utilizador, tenho um array de utilizador genérico, isto vai ser igual a um novo array de superusers. Pode ter, por exemplo, 1, só tem espaço para 1. E agora aliás, desculpem, tenho um array de superuser, sudos, okay? E agora eu sei que se fizer systemout.println sudos 0, eu tenho a certeza absoluta que isto aqui é um administrador com poderes sudo. Okay? Eu criei com 1, posso fazer aqui sudos 0 igual a new superuser, e então eu tenho a certeza disto. E se eu for, desculpa, deixa-me só comentar cá em cima que isto vai dar asneira. For correr, é garantido. Okay? Agora,
uma pessoa com mais intenções poderia escrever. Quando eu digo mais intenções, o mais certo é alguém que se enganou. Okay? Não entendam que é alguém com intenções maliciosas, mas eu posso simplesmente converter este array de seduz numa coisa mais genérica, portanto, utilizador genérico, um array igual aos seduz, ok? Portanto, simplesmente atribuo o array e faço gs.0, portanto, a posição 0 deste array, o gs, que por acaso é o mesmo array seduz, passa a ter um utilizador sem permissões. Agora, isto deveria dar erro, tirando o erro do import. Isto deveria dar um erro, mas a verdade é que funciona. E se eu for correr, ele dá o mesmo erro que dava há bocado aqui. Okay? Mas eu estava muito confiante aqui que este meu seduz 0 ia ter um super user. Então eu defini isso, mas como eu estou a criar não é uma cópia, mas uma cópia do ponteiro para aquele array, portanto tenho dois ponteiros para o mesmo array, duas referências. Nessas duas referências eu estou a alterar numa, só que aí eu já não sei que isto é um super user, eu perdi essa informação. Então eu estou a pôr uma coisa que não seria suposto colocar. Okay? Portanto, isto aqui é um exemplo. Vou pôr no início. Exemplo de como a herança nos arrays de Java não funciona. Okay? Portanto, quer dizer, ela funciona, mas não funciona para o que nós gostaríamos. Okay? Então agora vamos ver outro exemplo. Portanto, vamos ver com uma lista. Vamos começar com array lists de integer. Nem preciso de pôr aqui. Okay? Portanto, eu tenho este array list. E a minha dúvida é, se eu tentar fazer a mesma coisa com array list de number, será que funciona? E ele dá erro. Portanto, eu tinha percebido que o erro foi quando eu criei uma referência para uma coisa mais específica, perdendo informação. Portanto, se é uma coisa mais genérica que eu tenho agora, eu posso lá pôr muito mais coisas. Se é disso um problema. Ele aqui não me permite fazer isso. Okay? Portanto, isto dá erro. Agora, o que eu posso fazer é, se tiver uma lista de integers, isto já é possível. Porquê? Porque o que eu estou a generalizar é o container. Portanto, a classe ArrayList implementa list, sendo que estes batem certo. Okay? Então, se eu for ver aqui o código do ArrayList, ele implementa-se list. Em que o tem de ser igual. Portanto, não pode ser supertipo nem subtipo. Tem de ser exatamente igual. Portanto, conclusões que tiramos. Eu posso pôr isto com várias linhas. Portanto, A de T é subtipo de B de U. Se A for subtipo de B e T é igual a U. Okay? Portanto, se estes dois cá dentro não forem iguaizinhos, isto vai à vida. E se o A e o B não tiverem a mesma relação de subtipo, portanto, isto aqui, o S, A, e o que está à esquerda é subtipo do que está à direita, portanto, A é subtipo de B, então isto também é verdade. E o exemplo que tínhamos era que o A era ArrayList, o B era list, e o T e o U eram ambos integer. E é isso que tem de acontecer. Okay? Agora vamos ver outro exemplo. List de qualquer coisa. Não. Igual a lixo. Okay? Isto funciona, porque eu estou a converter uma lista de inteiros numa lista de... E agora como é que se lê este ponto de interrogação? Uma coisa qualquer que eu não sei o que é, mas ela existe. Okay? Neste caso é uma coisa qualquer que é integer. Portanto, integer é uma coisa qualquer que existe, portanto isto bate certo. Okay? Agora, se eu fizer lunknown.add 1, isto não funciona. Okay?
ele diz que o erro não funciona porque eu tenho uma lista de uma coisa qualquer e ela não sabe como fazer isso ao inteiro. Porque nós perdemos informação. Nós sabíamos que era um inteiro, cá em cima, e agora sabemos que é de uma coisa qualquer que não sabemos qual é, mas sabemos que existe. Então não sabemos qual é, não conseguimos confirmar que isto é válido. Por outro lado, se eu ponho aqui um 3.1, uma string olá, também dá erro. Okay? Portanto, a ideia é essa. Se perdemos informação, perdemos mesmo. Portanto, deixamos de poder pôr inteiros, mas deixamos de pôr outras coisas. Portanto, isto é uma abordagem muito mais segura, muito mais conservativa do que com os arrays. Os arrays perdemos informação, mas podemos lá pôr tudo. E isso é asneira. Okay? Portanto, a regra é, se perdemos informação, deixamos de poder fazer as coisas que sabíamos que podíamos fazer porque tínhamos essa informação. Okay? E se eu fizer um unknown.get 0, qual é o tipo de retorno aqui do get? É object, porque é qualquer coisa que eu não sei o que é. Portanto, a coisa mais genérica que está acima de todos os objetos em Java é object. Portanto, só poderia fazer object igual a isto. Okay? Agora, lembram-se da classe evento. Na classe evento, deixa-me fechar isto aqui. Na classe evento eu queria restringir, eu quero que seja qualquer tipo de fecheiros que seja subtipo de eventos. Portanto, agora vamos dizer que eu quero que esta lista seja de qualquer coisa que seja subtipo de número. Okay? Portanto, agora vamos assumir o número como o meu evento. Então eu consigo restringir, portanto, só o ponto de interrogação chama-se unbound. Com o ponto de interrogação extend, estamos a pôr aqui um bound, um upper bound. Okay? E o que é que isto me permite dizer? Portanto, vocês sabem que a classe number tem a classe integer, double e mais umas poucas. Portanto, eu posso dizer que pode ser a classe number ou qualquer uma que herde dela. Portanto, qualquer uma abaixo na hierarquia. E isto funciona. E então, o meu get agora já é do tipo number. Okay? Já não é do tipo object. Porquê? Porque se eu sei que o que lá está dentro ou é um number ou está abaixo, eu sei que o que vou de lá tirar é garantidamente um number. Okay? Já agora, vocês devem entender que escrever já agora list, ponto de interrogação, portanto a variável unbound é a mesma coisa que escrever list de extends object, porque as garantias que eu tenho é a mesma coisa. Qualquer coisa, quem já vê como tudo é subtipo de object, estas duas coisas são exatamente as mesmas coisas. Okay? E então eu posso tirar aqui uma conclusão nova, que é qualquer coisa extends. Portanto, eu quando tenho esta opção de qualquer coisa que estenda o, isto é verdade. Portanto, se eu tenho uma lista ou um container qualquer que é parametrizado com qualquer coisa que estende u, se é subtipo de b de u, se o a for subtipo. Okay? E agora vamos verificar se isto é verdade. Portanto, eu tenho aqui uma lista de number nós e vamos dizer que isto é igual a ela não. Não. Okay? Portanto, temos aqui um problema em que ele não sabe fazer isto. Okay? Portanto, esta nossa conclusão que estávamos a tirar aqui não é verdade. Okay? E agora, se fizermos o contrário, se formos antes dizer que isto é uma... Aliás, o contrário é o que já fizemos. Portanto, no supertipo temos qualquer coisa do tipo number. E aqui vamos manter t. Este t é do tipo integer. E t for subtipo de u. Okay? Portanto, temos um array list de inteiros e sabemos que isso é subtipo. Desculpem. Temos uma lista de inteiros, list, e sabemos que isso é subtipo de unknown, porque list é subtipo de list, é o mesmo, e integer é subtipo de number, e nós permitimos explicitamente que possa ser subtipo. Okay? Portanto, já agora, se quiséssemos usar um ArrayList para verificar aquela parte, também chegávamos à conclusão que ArrayList
é subtipo de list e integer é subtipo de ponto de interrogação extends number. Okay? Portanto, esta sintaxe é o que me permite ter tipos genéricos onde subtipos funcionam lá. Mas com isso, tem outras restrições, como por exemplo, se for fazer um get, estou limitado, e se eu fizer unknown.add, não, desculpem, ele pede um número, portanto eu posso pôr 1 ou 0.5. E então ele está a dizer que o tipo não bate certo. Se eu puser 1.5, tenho exatamente o mesmo erro. Portanto, se eu perdi a informação que aquilo era de inteiros e passo só a saber que é de números, eu estou a proteger-me a dizer não posso só pôr nenhum nem outro, porque eu sei que isto não é necessariamente uma lista de números, mas pode ser uma lista de qualquer coisa lá por baixo, que se for inteiro eu não posso pôr doubles, e se for doubles eu não posso pôr inteiros. Portanto, isto é uma boa proteção. É uma proteção conservativa. Na realidade, posso pôr aqui e bem. Portanto, a de baixo está bem feita, a de cima até funcionaria, mas como nós não sabemos, ele prefere rejeitar. Okay? Portanto, as conclusões certas são estas. Okay? É subclasse de cima, mas depois também ficamos limitados com o que podemos fazer em relação a isso. Okay? Então agora vamos ver o oposto. Portanto, nós dissemos que pode ser qualquer tipo, sendo que tem de ser esta ou abaixo. Java permite fazer o contrário. Não é tão útil e não acontece tantas vezes. Que é, por exemplo, list qualquer coisa que está acima de integer igual a lixo, lista de inteiros. Okay? Isto é possível de fazer. Porquê? Porque eu estou a pegar numa lista de inteiros, okay? E estou a dizer que tenho uma lista de qualquer coisa que é inteiro acima. Okay? Qual é a diferença desta super do extends? O extends diz pode ser number, ou integer, ou double, ou qualquer coisa que esteja abaixo de number. Integer, como não existe multiplier em Java, integer, ou number, ou object. Portanto, tudo o que está na hierarquia acima do integer. Portanto, eu não sei se consigo ter acesso, mas pronto, o integer extends number, o number, como não diz nada, extends object. Okay? Portanto, quer dizer que isto posso lá pôr uma lista de inteiros, mas também posso pôr uma lista de números. Eu acho que tinha alguns aqui uma... Posso criá-la. E posso criar uma de objects. Já tem o mesmo nome. Vou chamar numbers. Portanto, eu posso também atribuir aqui numbers, ou então atribuir objects, que a única informação que eu tenho é que é uma lista de integer ou outra coisa lá para cima. Okay? Portanto, que garantias é que eu tenho? Portanto, se eu sei que lá posso pôr um integer, eu posso fazer um add de qualquer coisa. Porque se isto é qualquer coisa que está lá em cima, eu posso lá pôr, por exemplo, olá. Okay? E se for uma lista de object, isto funciona. Mas se isto for uma lista de numbers, ou uma lista, por exemplo, considerando que eu não fazia isto, se fosse uma lista de numbers, isto já não é possível. Portanto, ele rejeita todas. Okay? E se eu for tentar acrescentar um 3.5, pelo mesmo motivo a mesma coisa, porque isto até poderia ser uma lista de inteiros, se estas duas linhas estivessem comentadas, isto não fazia sentido nenhum. Okay? Portanto, eu não tenho garantias nenhumas. Já agora, se eu for fazer um get, e for fazer, por exemplo, a primeira posição, qual é o tipo de retorno que eu tenho? É object, porque se isto fosse uma lista de objects, a única garantia que eu era object. Portanto, este tipo não é tão útil, mas também é possível. Portanto, aqui é o oposto. Eu, para isto ser super, okay? Então este símbolo é ao contrário. Portanto, o T, a lista da coisa que eu vou lá pôr, tem de ser super tipo do. Portanto, é igual a de lá de cima, mas ao contrário. Okay? Então agora vamos fazer aqui um
um pequeno exercício para ver a utilidade deste super. Portanto, eu tenho um void copia elementos que recebe uma lista de As e uma lista de Bs, que é o destino. Okay? Então, o que eu quero é permitir isto, que eu recebo uma lista de uma coisa e ponho numa lista do destino. E então, este método é parametrizado, o método em si, portanto não é preciso ser a classe, com este A e B. Okay. E então isto funcionaria para qualquer tipo. Portanto, a implementação disto é fácil. É para cada A na origem, eu vou fazer destino.add de A. Okay? E naturalmente aparece aqui um erro. Este add está à espera de eu ter um B e eu estou-lhe a dar um A. Portanto, a vossa solução é tipicamente fazer um cast e isto se resolve. Ora, isto vai arrebentar porque me permite pôr uma lista de strings e pôr cada uma dessas strings numa lista de inteiros. E isso não funciona de todo. Portanto, o que eu preciso é restringir estes A's e B's de forma a relacioná-los um com o outro. Okay? E a verdade é que tudo o que está na origem, se for um subtipo de B, isto funciona. Portanto, se eu pegar numa coisa que é mais pequena com tipo e for pôr numa caixa desse tipo, isso funciona. Então eu só preciso de relacionar isso. Portanto, eu posso dizer que o A estende B, e então agora vamos fazer aqui um exemplo. List de integers. ints.add. Okay. Agora vou ter uma lista de number. E vou fazer copiar elementos de links para numbers. Agora vou fazer numbers.forEach systemout.println. Isto vou pôr static só para poder chamar do main diretamente. E na linha 31 ainda tinha aqui um erro que posso comentar. $50. Ok, porque eu não tenho, esta lista está vazia, não pus lá nada. Ok. Então, só para garantir que estamos no sítio certo, vamos imprimir aqui 3 tracinhos, só para identificar que a única coisa que estamos a imprimir depois é isso. Portanto, eu estou a imprimir um, que é o resultado do meu destino, que é o meu numbers. Okay? Então isto está a funcionar. Porquê? Porque eu garanto que o B é uma classe igual ou maior, portanto, se isto fosse de integer, isto funcionava na mesma, não é? Passar de uma lista de inteiros para uma lista de inteiros, não tem problema. Mas eu garanto que se esta segunda lista for maior, isto funciona. Okay? E o que eu faço é relacionar aqui o A e o B a dizer que o A tem de ser subtipo do B. Ora, eu podia ter feito o contrário. Também podia dizer, aliás, posso-vos copiar elementos 1 e vou criar-vos aqui uma cópia com uma alternativa em que eu simplesmente vou dizer que o B é maior que o A. Portanto, não digo que o A é mais pequeno que o B, aqui digo que o B é maior que o A. E ele não gosta. Okay. Portanto, vamos fazer outra coisa, que é dizer, na realidade aqui, qualquer coisa que seja maior que A. Okay? Portanto, eu digo que isto funciona para qualquer tipo de entrada e digo que o tipo de saída, onde eu vou pôr as coisas, pode ser qualquer um, desde que seja maior que o A.
Portanto, agora mantemos a mesma regra que se isto for um number ou um object, que é maior que inteiro, isto vai funcionar. Certo? Okay? Ainda temos outra versão mais genérica, em que eu tenho uma tipo A qualquer. Já agora eu vou mudar para T, porque é mais comum chamarmos T ao tipo. Então vou dizer que aqui pode ser qualquer coisa que seja mais pequena que o tipo. Portanto, extends T. Está a dar conflito com o décimo. Ok. Portanto, posso dizer que é qualquer coisa mais pequena. Portanto, se eu tiver uma lista de qualquer coisa mais pequena que número, quer dizer que tudo o que eu atiro vai ser um número. E, portanto, se esta é uma lista de qualquer coisa seja número ou acima, vai lá caber um número. Portanto, esta versão é muito parecida com esta, só que estamos ainda a dar mais liberdade aqui na origem para ser uma coisa mais pequena. Okay? Portanto, eu posso ter uma lista de inteiros e aqui ser uma coisa maior. Portanto, esta é equivalente a esta. Okay? E, portanto, normalmente é para isto que servem estes bounds nos tipos, que é para limitar o que é que podemos usar para ter garantias. Okay? Se formos voltar agora com olhos de quem percebe ao projeto do observador de eventos, nós vamos aqui ao observável e vemos que é isso que aqui tínhamos. Portanto, nós temos um observável de qualquer coisa que estende evento. Portanto, pode ser a interface evento, mas pode ser qualquer coisa mais pequena. Pode ser um Wi-Fi evento, pode ser um sensor evento, pode ser outra coisa qualquer. Estamos a dar liberdade, mas sabemos que vai ser um evento. Okay? E depois, garantimos é que o observador que é compatível tem de observar exatamente o mesmo tipo de evento. Não pode ser um observador de eventos do Wi-Fi que vai receber um context change evento. Tem de bater certo um com o outro. Isso é feito aqui, e aqui em cima e aqui em baixo. Portanto, no observer eu só tenho de dizer que é um E e o E tem o mesmo limite que do outro lado, que é o extends event. Este evento é só uma interface. Portanto, estas restrições servem para isso. Porque se eu apagasse aqui, eu podia ser um observador de strings. E então eu não garanto que eu vou conseguir este end on new event, que seria que receberia um evento E. Okay? Podia receber qualquer coisa. E então isso seria demasiado genérico. Assim eu consigo restringir exatamente ao que eu quero. Okay? Portanto, espero que tenham percebido um bocadinho mais de como é que os genéricos se comportam em relação à herança em Java e que consigam aplicar bem no vosso projeto. Okay? Obrigado.